Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Deve ser votado aqui na Câmara de Vereadores nos próximos dias o projeto de lei que regulariza a área do Areal da Baronesa, no bairro Cidade Baixa. A proposta conclui o processo de titulação da área como quilombo urbano. Outras regiões aqui de Porto Alegre ainda aguardam este encaminhamento. A Comissão de Transportes e Habitação propôs mapear todos os territórios que podem ser reconhecidos formalmente. A situação dos quilombos de Porto Alegre é o tema do nosso programa de hoje e os nossos convidados são os seguintes. O vereador Cássio Trogildo, integrante da Comissão de Transportes e Habitação, a CUTAB, o vereador Alberto Koptik, que é integrante da Comissão de Direitos Humanos, a secretária adjunta do Povo Negro, Elisete Moreto, e o Alexandre Ribeiro, representando a comunidade do Areal da Baronesa. A todos que estão aqui conosco, a você que nos acompanha em casa, sejam todos muito bem-vindos. Começo aqui falando com o Alexandre. Alexandre, uma luta que parece que agora está encaminhada, né? Uma luta de 10 anos. Gostaria que falasse um pouquinho sobre essa expectativa aí, né? Deve ser votado aqui nos próximos dias aqui na Câmara de Vereadores esse projeto, que é o último passo para a titulação, Alexandre. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na TV Câmara. Pois é, né, mas nós estamos aí expectativos, ansiosos e um pouco até nervosos, né, para que aconteça essa votação, mas nós vamos aguardar com o tempo certo, que com certeza o quilombo do Areal vai estar esperando lá essa grande decisão dos vereadores aqui da Câmara. Como é que é? Qual a característica lá do quilombo do Areal? São quantas famílias? Qual a característica principal lá da comunidade? Nós estamos atualmente são 90 famílias. E ali é uma comunidade muito carnavalesca, né? Uhum. É o berço do samba. Tem até uma escola mirim, o Areal do Futuro, dentro da comunidade. Temos também a nossa religião de matrizes africanas, temos artesanatos, temos nossas comidas tradicionais. É uma comunidade bem acolhedora, né? Bem pacificadora, e ela acolhe bem os convidados, cada um nos seus eventos. É uma comunidade bem tranquila, assim. Seria um prazer se vocês fossem lá conhecer um pouco nossa comunidade. E é uma luta de um bom tempo aí, né? É um bom tempo, foram 10 anos, como iniciou com a GC, com a Duda, né? Em 2003, iniciou com a Duda, ela enviou um primeiro documento da Fundação Palmares, a Palmares regularizou, né? Veio um documento para a Duda encaminhou para o INCRA, até iniciou todo o processo com a GC, né? Em 2011, eu assumi a associação como presidente e segui os passos dela, né? Para tentar regularizar essa nossa situação, porque era uma prioridade que ela tinha muito, né? Ela insistia muito nessa situação, e eu insistindo também na pontuação, tomei à frente nessa questão que ela queria muito. Hoje tem muitos moradores que na época a GC iniciou não estão mais entre a gente, né? Já faleceram, mas é uma luta que com certeza todos estarão felizes quando esse fato acontecer aqui na Câmara. Perfeito. Secretária Elisete Moreto, seja muito bem-vinda também aqui ao Porto Alegre em Debate. O Alexandre estava colocando ali que passa pelo INCRA, então dá para se ver que é um processo complexo esse, né, secretário? Gostaria que a senhora até explicasse um pouquinho, para que os nossos ouvintes também pudessem acompanhar como é que funciona esse processo, porque a gente teve uma reunião na comissão, na CUTAB, né, Comissão de Transportes e Habitação, tratando sobre esse tema, e as comunidades até cobraram, né, um pouco mais de agilidade nesse processo. Depois a senhora explicou que é mais complexo, né? Mais complexo. Um grande prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com o Alexandre, nós que já lutamos há tanto tempo, né, Alexandre? A luta do Alexandre e da GC, a Duda, é muito mais de muito mais tempo que a minha, né? Eu cheguei aí na secretaria fazem 2 anos, mas nesses 2 anos a gente fez o possível para acelerar esse processo. E juntamente com a equipe de vereadores, com a equipe do governo, com o nosso secretário Luciano Marco Antônio e com todo o apoio do prefeito José Fortunati, nós conseguimos acelerar o processo e estamos aí já comemorando essa vitória, porque ela é uma vitória muito importante. O trabalho, que é um trabalho bem difícil, ele envolve muitas ações, né? A Duda mesmo, a GC, ela teve que viajar várias vezes para Brasília, né? Várias vezes, né, Alexandre? Viajou, lutou, buscou, vereadores apoiando, o poder público ajudando.
e enfim se conseguiu. Quando foi de fato, saiu a publicação, o INCRA então disse que, nós deveríamos então dar essas terras, esse direito de posse para a comunidade, porque ele é um direito de posse comunitário, ele é conjunto, né? O que aconteceu? Nós tivemos que encaminhar um projeto de lei, então primeiro teve a publicação, essa publicação ela é amplamente divulgada para que se alguém tem alguma coisa contra, enfim, ele possa vir e dizer, então, e retomar o processo. Não teve isso, a prefeitura foi favorável à titulação e a partir daí então se encaminhou um projeto de lei. E esse projeto de lei é que demorou um pouco, porque tem trâmites, né? Ele tem que passar pela Procuradoria Setorial, ele tem que passar pela Procuradoria Geral do município. Depois que isso está tudo pronto, ele passa por nós organizamos ali uma minuta, ele passa por todos esses procuradores. A partir daí, então, ele vem para a Câmara de Vereadores, e ele veio para a Câmara de Vereadores, então, em janeiro agora de 2015. E vejam bem, ele foi o processo 1 de 2015 da Câmara de Vereadores. E isso é significativo, né, Alexandre? Eu acho que vereadores é muito significativo para nós. Então foi o projeto número 1 de 2015, a partir daí nós começamos a organizar, a conversar também com o nosso procurador do gabinete do prefeito, fazer contato com alguns vereadores, para que então fosse acelerado esse processo. Tivemos uma reunião aqui na Câmara, e aí ele passou pelas comissões, que então ele tem que passar pelas comissões. E aí vejam bem, ele começou o processo aqui em janeiro, e nós estamos em maio, e agora é que ele vai ser votado. Então, muitas vezes as pessoas pensam que nós não estamos fazendo o que de fato nos compete. Não, nós estamos fazendo, mas que para que seja de fato organizado conforme a lei e para que não se corra risco de um futuro ter algum problema que venha prejudicar a própria comunidade do areal, então isso demora um pouquinho, mas com certeza nós logo vamos estar comemorando e nós já estamos programando uma belíssima festa lá no Quilombo do Areal, né, Alexandre? Com certeza. Perfeito. Vereador Castro Gildo, seja muito bem-vindo aqui ao Porto Alegre em Debate. O senhor, como integrante da CUTAB, né, da Comissão de Transportes e Habitação, acompanhou essa discussão, esse tema que pautou a reunião da comissão há alguns dias. Como é que a comissão está trabalhando já esse tema, já daqui a pouco se agendando aí, né, para a votação em plenário desse projeto? E tem uma questão também que a comissão quer fazer um mapeamento, né, dos demais territórios aí. Perfeitamente. Primeiramente, um prazer estar aqui no Porto Alegre em Debate, saudar o Alexandre Ribeiro, da Associação Cultural e Comunitária do Quilombo do Areal, a nossa secretária Elisete, meu colega Alberto. A CUTAB debateu esse tema dos quilombos urbanos na sua última reunião ordinária. Inclusive o Alexandre e a secretária se fizeram presentes, juntamente com representantes de outras áreas quilombolas, dando continuidade a esse processo aqui na Câmara Municipal de acompanhamento do reconhecimento e dos avanços das áreas quilombolas. Nós identificamos que o processo 00115, né, ele já passou pelas comissões, como a secretária Elisete e ele já está inclusive priorizado, ou seja, ele estava na ordem do dia, tinha passado por todas as comissões e já foi priorizado para ser votado. Então ele já está na lista de priorização. Agora é só uma questão de tempo, não é? Para que ele seja votado aqui em plenário. Mas é importante salientar que a secretária, quando disse o projeto chegou aqui em janeiro é o nosso recesso, então na verdade nós temos fevereiro, março, abril, não é? Nós estamos com 3 meses e meio de tramitação, e isso para um projeto ordinário aqui na casa é um tempo razoável, ou seja, não leva menos do que isso, né, vereador Alberto? É o prazo... As comissões, perfeitamente. E importante salientar também que em 2008 houve um outro projeto já do Areal da Baronesa, que foi de iniciativa do vereador Comaceto, se não me engano, né? Que transformou já a área em área especial de interesse cultural. Ou seja, a Câmara já está, através dos seus vereadores, preocupado com essa questão há bem mais tempo. Logicamente que todo o processo de reconhecimento inicia no INCRA, precisa esses estudos também no ambiente do Executivo Municipal, para finalmente chegar aqui na Câmara Municipal e ser votado. Então nós estamos aí no aguardo, acho que se não for essa semana, aí, talvez a semana que vem já tenhamos condições aí de poder votar. Então o projeto agora é que é a desafetação da área, né, a doação da área para a Associação Cultural lá do Quilombo do Areal. Perfeito. Vereador Alberto Koptik, seja muito bem-vindo também ao Porto Alegre em Debate. Como é que o senhor, como integrante da Comissão de Direitos Humanos, né, como é que se dá esse olhar a partir da comissão, né, para esse tema também tão importante aqui para a nossa cidade? Bom,
Olá a todas e a todos que nos assistem, saudar aqui os convidados aqui, o Alexandre, Elisete, o secretário anterior, né, mas agora o vereador Cássio Trogildo, agradecer o convite, parabenizar pelo tema tão importante e que nem todas as pessoas conhecem, né, e eu tomo a liberdade aqui de explicar um pouquinho para quem não tem o conhecimento sobre o assunto, fazer um resgate que eu acho que é muito importante, que esse tema dos quilombos, né, ele foi fixado na nossa Constituição de 88, naquelas artigos finais do ato de disposições transitórias, onde ele apresentou exatamente esse tema. Porque se achava na época, inclusive, que existiam poucos quilombos no Brasil. Né? E o que é o quilombo? Né? Algumas vezes a gente tem uma imagem de que tem que ser uma comunidade de 300 anos, né? Ligada especificamente aos escravos ali, do longo período da escravidão. Mas, na verdade, o quilombo é muito mais do que isso. Né? Na verdade, ele está ligado a uma concepção de comunidades tradicionais que mantêm, né, e fazem um processo de resgate cultural, no caso dos quilombos aqui, da cultura africana, da sua religião, da sua concepção de mundo, cultura, enfim, tradição. Né? E ela vem exatamente para dizer que ao invés de uma cidade ou de um país homogêneo, né, de que a riqueza está exatamente na diversidade dessas culturas. Né? E essa é uma virada muito importante. Né? Nós já tivemos tantos séculos aí, né, Alexandre, de opressão, de exclusão social, que tem um preço até hoje, né, para a nossa comunidade indígena e a comunidade negra. Isso se reflete desde o salário, desemprego, oportunidades, e isso começou a ser virado, então, em 2003, no primeiro ano do governo do presidente Lula, se regulamentou, então, isso que a Constituição de 88 havia previsto, através de um decreto 4887, de 20 de novembro, né, que exatamente organizou esse processo de titulação, e hoje nós temos já centenas de áreas tituladas Brasil afora, fazendo esse resgate, né, essa afirmação das nossas tradições culturais. Nós muitas vezes gostamos de ir a outros países, conhecer as tradições, e algumas vezes passamos por cima das tradições nossas. Né? Então esse é um processo muito importante que chega em Porto Alegre, uma capital que tem um destaque, né, tanto pelas áreas indígenas que tem dentro do território, 4 ou 5, se não me engano, 4, né? Áreas indígenas, e 4 quilombos reconhecidos já. Então, é um avanço muito grande, saudar, né, a chegada aqui de mais um que avança aqui dentro da casa, e obviamente o papel da Comissão de Direitos Humanos aqui também é sempre reivindicar, né, bater na porta do Executivo, buscando a implementação de mais direitos exatamente para essas comunidades, né, que devem ter um olhar prioritário das políticas públicas, seja a questão da saúde, a questão da habitação, educação, saneamento, a infraestrutura, né, de que a titulação, o papel, claro que é um grande passo, né, mas ele não muda a vida do cotidiano das pessoas. O que muda a vida é a chegada das políticas públicas. E é isso que as comunidades também têm nos procurado, né, pedindo da Prefeitura essa atenção maior, cada vez maior, para ter atendida os seus requisitos e não ficar esquecida, né, muitas vezes porque foi titulada, ficar esquecida. E uma questão muito concreta, que a gente tem ainda uma lei do ano passado para que as comunidades não paguem IPTU. Né? É um assunto que tem agitado bastante, mobilizado as comunidades. O Quilombo da Família Silva tem uma cobrança por parte da Prefeitura do IPTU dele, né? Inclusive o líder da comunidade está sendo executado e tendo a sua pensão atingida, né? O seu salário, para que ele pague o IPTU. Então esses são temas que a gente tem que avançar, evitar, né, que conseguir que se garanta essa atenção especial, né, e não se continue esse processo, né, de exclusão que essas comunidades todas já sofreram, né, ao longo desses séculos aí de formação da cidade, e que, pelo contrário, elas tenham atenção por parte da Prefeitura agora na implementação desses serviços sociais e, nesse caso específico, do IPTU do Quilombo da Família Silva. Perfeito. Alexandre, o vereador aqui falava dessas necessidades, né, dessas
dessas questões sociais, não só a titulação, que é um passo, evidentemente, extremamente importante, mas quais são as principais reivindicações de vocês em termos sociais, educação, saúde? O que mais afeta lá a comunidade, que precisaria daqui a pouco um olhar um pouco mais de lupa lá sobre a questão da saúde? A comunidade está bem assistida, né? Em questão da educação, a escola tem bastante ali em torno, tem uma creche também ali, que as mães colocam as crianças numa creche. Inclusive, se não me engano, é do município aquela creche ali, né? Sim. Isso. E eu acho que um fator principal, acho que é a segurança mesmo, que está um pouco fraca em nossa comunidade. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o IPTU, a questão do IPTU, que é bem relevante, importante, e também sobre a questão do trabalho social que é realizado ali. Isso. E questão do trabalho social, nós temos o CRAS que faz ali, nós temos também um grupo de voluntários que está chegando agora também a fazer um trabalho social também. Inclusive, nós estamos em conversa ainda que a gente vai fazer um trabalho junto com a Secretaria da Saúde e depois a gente vai conversar com a assistência social do CRAS para entrar junto nessa parceria com esses voluntários. E fora o título, como o vereador falou, temos também as nossas demandas também, que após 20 nós vamos procurar reformar nossas casas, procurar reformar o paredão ali do Casarão da Baronesa, procurar melhorar um pouco a iluminação, em geral, a comunidade em geral, entendeu? Tem algumas coisas que a gente tem que priorizar ali, avançar um pouquinho mais. Secretário, diante das colocações aqui do Alexandre. Isso, bem importante, assim, eu sou assistente social e tive o privilégio, eu sempre falo que foi o privilégio, né, de trabalhar por 2 anos neste quilombo. Entrei dentro de cada casa, conheço cada família, né, e a gente sabe que tem muitas demandas, muitas coisas para serem atendidas. E nós temos um trabalho, então nesse período eu trabalhava na FASC, era o presidente Kevin Krieger, hoje atual vereador aqui desta casa, que era o presidente, e veio todo um trabalho que era o Projeto Brasil Quilombola, e a partir desse projeto nós tínhamos que cadastrar todas as famílias que residiam ali. E foi aí que a gente se conheceu em 2010, né, Alexandre? Nós entramos então dentro dessa comunidade e a FASC, através do presidente Kevin Krieger e da coordenação do CRAS Centro, que era a Milene Latuada, nós cadastramos todas as famílias. E é aí que a gente sabe hoje, quando cadastramos, né, Alexandre, eram 81 famílias, já temos 90 famílias. Então essas famílias vão aumentando e a importância de ter um olhar da habitação também a gente sabe que é bem importante. Com relação à saúde, e aí eu tenho, e quando o Alexandre fala, eu vejo que ele não fala que a saúde está bem, e realmente a gente está muito feliz, tem um trabalho muito bonito da Secretaria da Saúde, que é o Estratégia de Saúde da Família, e que trabalha especificamente a questão quilombola, as doenças que acometem mais a população negra, enfim. Então, assim, eu tenho para mim que é motivo de orgulho, para mim enquanto secretária, para a prefeitura e para os moradores, ter essa estratégia da saúde da família trabalhando diariamente, semanalmente ali dentro, entrando dentro de cada casa com assistente social, com enfermeiro, muitas vezes com médico, com dentista, várias ações. Mas quero deixar claro assim, ó, que essas coisas acontecem não por conta só que o poder público, que os vereadores, e que o prefeito e a Elisete são muito bonzinhos. Acontece também porque o Alexandre, porque a comunidade vai em busca, porque a comunidade vai atrás, ela bate a nossa porta e diz o que ela precisa. E a partir daí a gente vai construindo. Quilombo do Silva a gente tem um relacionamento muito bom também, e a gente tem essa questão foi o primeiro, né, a receber a titulação. É, isso. E aí o que acontece? Quilombo do Silva, eles nos procuraram há cerca de 2 anos, e a partir dessa nossa reunião com o secretário Luciano, com o secretário da Fazenda, que era o secretário Toneto, acho que era ele, enfim, o INCRA estava junto, e nós então eles nos solicitaram a questão do IPTU, reclamaram a questão do IPTU. Nós, a partir daí, fizemos várias reuniões com a Fazenda, e veio um pacote para a Câmara de Vereadores, é isso, né, vereadores? Onde veio essa lei pedindo, então, que fosse perdão da dívida passada e isenção da dívida futura. Isso aconteceu, né, saiu inclusive uma notícia, nós chamamos o advogado que trabalha chamamos a comunidade, enfim, e colocamos que eles teriam que ir na Fazenda e abrir um processo, eles têm que ir, a associação tem que ir e abrir um processo, um protocolo, pedindo o perdão dessa dívida passada e isenção da futura. E por diversas vezes a gente chamou a atenção, a gente mandou e-mail, a gente ligou, a gente pediu. Eu mandei inclusive um e-mail para Brasília, onde lá o Ronaldo trabalha, a questão dos povos tradicionais, mandei para o INCRA pedindo ajuda no sentido de que essa comunidade fosse abrir esse processo e pedir essa isenção. Isso não aconteceu.
Vamos caminhar juntos, estamos preocupados, queremos resolver. Amanhã, às 17 horas, nós teremos uma reunião, então, com o advogado, com a comunidade, com a fazenda, com o nosso secretário, para resolvermos logo essa situação, né? É uma lei que veio a pedido da comunidade e que provavelmente o Quilombo do Areal vai poder ter direito também e que a gente não pode perder. A comunidade, ela veio, ela pediu, nós conseguimos, só que agora ela não está acessando. Então, cabe a nós agora irmos lá e ajudá-los a acessar isso. Isso nós vamos estar fazendo, então, amanhã de tarde, numa reunião que nós temos lá na Secretaria do Povo Negro. Tem um avanço nessa questão, que bom, né? Tomara que se resolva. A gente está indo para o intervalo, a gente tem mais 5 minutinhos. Eu só queria colocar aqui para que a senhora atualizasse com a situação dos demais quilombos. Aqui a gente tem dos Alpes também, né? E a do Fidelix, né? Qual a situação dessas duas comunidades, secretário? Então, o Quilombo dos Alpes, ele já saiu a publicação lá do INCRA, através do governo federal, foi publicado. O que está se esperando agora é que alguém se manifeste, então vai sair hoje, ainda conversei com o Dr. Rui, do INCRA, e ele me disse que parece que por essa semana deve sair uma notícia no Correio do Povo para que se manifeste se alguém tem alguma coisa contra. Nós, da Prefeitura, favorável, vamos fazer o mesmo caminho que nós fizemos com o Quilombo do Areal, nós vamos estar fazendo com os Alpes, buscando tudo para que seja de fato titulado, para que eles tenham direito, o que é garantia de direito deles, enfim. E o Quilombo do Fidelix, então, é um pouquinho mais delicado, porque eles já estavam com o processo todo em andamento, porém eles requereram uma área maior, né? Uma área que a princípio não estava dentro do espaço que eles estavam solicitando, descobriram que aquele espaço também era legítimo deles, questionaram, entraram com o processo, e o que a gente tem informação então do INCRA é que está em avaliação, devido a essa nova área que eles solicitaram. Então o Quilombo do Fidelix está em avaliação, ainda não saiu nenhuma publicação, mas o dos Alpes está já no mesmo caminho que o Quilombo do Areal. Já está dito que o INCRA está dizendo que é deles, o governo federal fala que é tranquilo, a publicação está saindo no jornal e nós, Prefeitura, vamos fazer os mesmos passos para que eles tenham de fato a garantia de direito de que é deles, né? Só para as pessoas terem noção, desculpa, no estado são mais ou menos 180 a 200 comunidades, né, nessa luta pela titulação. As pessoas muitas vezes não têm noção, né, da riqueza, a riqueza cultural e luta social, né, de 180 comunidades só no Rio Grande do Sul. E tem outras áreas daqui a pouco que podem ainda ser mapeadas, descobertas. Né? Esse é o trabalho que a CUTAB está fazendo. Daqui a pouco. A gente volta com esse tema, a gente vai fazer um breve intervalo, voltamos com os vereadores aqui, aprofundando mais um pouco sobre essa situação de como é que a comissão pode ajudar nesse processo de mapeamento, com apoio das demais comissões e, enfim, da Câmara Municipal de uma forma geral. A gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta em seguida, nós estamos falando sobre a situação dos quilombos aqui em Porto Alegre. Fica aí, a gente já volta. Se você quer conhecer melhor a história do Estado gaúcho, o lugar é o Memorial do Rio Grande do Sul. Com o objetivo de divulgar a cultura e a memória do nosso povo, a instituição abriu as portas em 1996. A ideia só pôde ser concretizada através de um convênio entre o governo federal e estadual. O antigo prédio dos Correios, situado na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, foi doado para abrigar o Memorial Gaúcho. Como condição, ficou acertada a criação de um museu e uma agência postal. Mas para acolher o acervo, foi necessário revitalizar o prédio. Hoje, o museu conta a trajetória do Estado por meio de objetos, mapas, gravuras, fotos, livros e depoimentos importantes sobre fatos marcantes ocorridos. O espaço também une a história a modernas tecnologias. Desta forma, permite a integração com o público e o fácil entendimento dos conteúdos. Tudo isso em um dos mais belos e importantes edifícios históricos da capital. O Memorial do Rio Grande do Sul fica na Rua 7 de Setembro, número 1020, na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. O agendamento de visitas guiadas pode ser feito pelo telefone 3224-7210.
Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Estamos conversando aqui com os vereadores, os nossos convidados, sobre a situação dos quilombos na capital gaúcha. Volto aqui com o vereador Castro Gildo, integrante da Comissão de Transporte e Habitação, a CUTAB. Vereador, como é que a comissão pode se aprofundar um pouco mais e ajudar nesse processo, até fazendo desse mapeamento que a comissão se propôs a fazer, a visita aos demais territórios que podem ser daqui a pouco também reconhecidos formalmente? Como é que deve ser esse trabalho, vereador? A nossa ideia lá na CUTAB, isso foi proposto na última reunião, nós não detalhamos ainda, mas a ideia inicial é inclusive propor uma publicação, né, em conjunto com o município, talvez com o executivo, de identificação dessas áreas, para que se possa divulgar, não é, onde é que são essas áreas quilombolas, né, estabelecidas na cidade de Porto Alegre. E, logicamente, a Câmara como um todo, também tenho certeza a Comissão de Direitos Humanos, para novos procedimentos também nós estamos em condições de auxiliar. E a ideia também é que se faça uma visita. Eu, por exemplo, conheço a área da família Fidelix e conheço bem lá a área dos Alpes, fiz uma visita lá na área dos Alpes. Não fui ainda no Areal, estava programado para ir no sábado, tive um pequeno contratempo ali. E não conheço também a área do Silva, ali, pelo menos internamente. A gente sabe onde é que fica, mas nunca acessou. Não é? Então esse é um trabalho que vai ter continuidade aqui. A ideia na CUTAB é a gente fazer um acompanhamento desses procedimentos como um todo, até para que não se perca o avanço. A família Fidelis, por exemplo, é uma área municipal também. Então, a partir do reconhecimento agora da nova área, como foi colocado aqui pela secretária Elisete, também terá todo esse procedimento. Vai ter que vir um projeto de lei como tem o 00115, e a gente espera que não precise ser o 00116, que possa ser ainda o 15. Em 2015 também, não é? Se tivermos 2 aqui em 2015 já é um grande avanço. E o lado dos Alpes, daí é uma área que tem uma pequena área só do município, e aí é uma área particular, daí é semelhante ao da família Silva, né? Isso. Aí é uma desapropriação, né? Não envolve projeto de lei específico para reconhecimento. Mas nós estaremos aqui sempre acompanhando através da nossa comissão, inclusive propondo uma visita, e talvez até em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, para os vereadores que não conhecem poderem conhecer essas áreas aí quilombolas de Porto Alegre. Perfeito. Vereador Alberto Coppitti, a Comissão de Direitos Humanos também ela trabalha com o mapa da violência, né? Como é que esse mapa daqui a pouco pode ajudar nesse processo de levantamento dessas áreas, até de um levantamento da questão social mesmo, de como o senhor colocava anteriormente, né? Nós temos debatido lá com muita preocupação para falar de uma questão mais geral, depois entrar na questão específica aqui da cidade, mas nós temos percebido uma onda crescente no país, né, de disseminação de um discurso de ódio, né, um discurso de confrontos, por que não dizer também que acaba se desdobrando em alguns discursos até mesmo racistas, né, de homofobia, machistas. Nós temos visto esse clima se espalhar no país aí nos últimos meses, né? Independente das questões partidárias ou políticas, mas algo para além, né? Um certo discurso autoritário que volta a emergir na cidade, no país, até com alguns deputados verbalizando isso, né? E isso tem nos causado preocupação, porque nessa onda vários direitos têm sido atacados, né? Enfim, existem vários temas aí, o PL das terceirizações, a redução da maioridade, que tem a ver com esse tema da juventude, da periferia negra também, que não tem, né, seus direitos, e acaba a sociedade só discutindo uma forma de incriminação, né? E também tem um PL que é uma das prioridades dessa bancada da bala e do boi, como se diz, né? De grandes proprietários rurais do país que são contra as demarcações de terra indígena e quilombolas, que estão tentando acabar com esse processo inaugurado em 2003, previsto na Constituição e iniciado no governo Lula, para que todas as titulações sejam feitas pelo Congresso Nacional. Né? Então, aí, ao invés do INCRA, né, com certeza vocês não estariam chegando no ponto que estão chegando, né? Todos os processos de titulação de comunidades tradicionais por este projeto de lei, que é uma prioridade, né, desse presidente do Congresso, que é uma voz do retrocesso,
né, e que ele vai tentar, nós sabemos, colocar nas próximas semanas em votação, acabando com essa política que tem feito, inclusive, o Brasil ser destaque internacional de reparação, de reconhecimento, de multiculturalismo. Né? E na Assembleia entrou também um projeto de lei derrubando o Rio Grande do Sul, no governo Olívio, criou uma fórmula especial para fazer o pagamento dessas áreas, na época mais as indígenas, né? Mas também começou a entrar as quilombolas, para que a União, né, na época, em 98, não estava fazendo titulações e o governo do estado começou a fazer. E também querem tirar esse mecanismo. Né? Então é um momento perigoso, né, de retrocessos, de intolerância social, e onde esses direitos todos têm um risco esses avanços culturais têm um risco de retroceder. E isso é um tema que a comissão tem discutido, porque isso também reverbera em violência. Claro. Né? Reverbera numa concepção que a gente precisa que as nossas polícias também avancem cada vez mais, né, num reconhecimento cultural, na criação de vínculos com essas comunidades, né, um novo modelo de policiamento e de segurança que não seja só reativo, procurando o bandido, né, esse estereótipo do jovem negro, né, da periferia que já é estereotipado como bandido, e ao invés disso procure criar relações junto a essas comunidades que têm uma riqueza cultural, né, para criar uma rede de proteção à criança e aos adolescentes através da cultura e não através da cadeia, né? Perfeito. Alexandre, como é que se dá essa relação, essa relação com as demais comunidades aí? Daqui a pouco, vocês tiveram essa experiência do Quilombo do Silva, né, que foi o primeiro. Como é que se dá essa integração entre os quilombos para daqui a pouco um poder também ajudar o outro nessa experiência, nesse trâmite, né, que ele é tão complexo, né? Como é que se dá esse processo, essa relação, né, entre os quilombos? A gente com as outras comunidades quilombolas a gente conversa bastante, a gente interage bastante, a gente às vezes se reunimos, a gente faz reunião às vezes nos Alpes, às vezes na família Silva, às vezes na família Fidelis, então a gente conversa bastante todo que é tipo de que envolve tanto lei que está na Assembleia, como o vereador falou, tanto lá em Brasília, tanto a saúde, a educação, a segurança, a moradia, tudo a gente conversa, entendeu? Mas tem cada comunidade, nesse meio termo de conversa, a gente procura cada uma ver qual demanda que precisa mais para a gente poder... Cada uma tem a sua característica. Exato, né? Então a gente conversa bastante nesse respeito. Secretária, nós temos também na comissão outras questões que se apresentaram, como a área do Mocambo ali também, né? Que é uma reivindicação também da família Flores, né? Como é que está esse trâmite, né? Como é que está essa situação também, secretária? Então, nós estamos já há algum tempo conversando com a Elaine, que é a presidente da associação, né? Com relação, ela nos solicita a construção de moradias. Ali está sendo feito todo um estudo através do DEMAB, foi feito um estudo pela própria, o nosso procurador setorial encaminhou. Nós temos também uma agenda breve marcada com a dona Elaine. Falei, inclusive, no sábado, eu estive no evento lá do Quilombo. O vereador, o senhor não foi, perdeu um excelente evento. Da próxima vez, o senhor... Estava muito bom. Eu estive no evento lá e conversei então com o diretor Everton Braz, do DEMAB. Justamente, a gente aproveita esse momento para trocar um pouquinho e nós então combinamos uma agenda com a dona Elaine do Mocambo, com o secretário Everton Braz e com o secretário Luciano Marco Antônio. Então, nos próximos dias, eu quero ver se para a próxima semana nós já estejamos nos reunindo para conversar e ver, bom, existe a possibilidade de construir, vamos construir, nós vamos construir. Se não vamos construir, como é que nós vamos resolver a situação? A situação vai ser resolvida, nós só temos que ver legalmente como é que ela pode se constituir, como é que ela pode se organizar. Nós também estamos organizando, vereador, e eu tenho certeza que o senhor vai ficar feliz com isso, nós estamos organizando juntamente com o povo de terreiro, né, discutindo com eles, dialogando com eles, lá na nossa sala, mesa redonda, circularidade, conforme o Negro gosta. Nós organizamos então uma minuta, há cerca de 2 semanas, para a criação do Conselho Municipal do Povo de Terreiro no município de Porto Alegre. Então isso é um marco, é importantíssimo. Então nos próximos dias também nós vamos estar noticiando sobre isso. E é a comunidade, é o povo de terreiro que está construindo conosco, né? Tudo de acordo, o nosso prefeito é favorável, o secretário Luciano também, e nós queremos muito que isso aconteça. E eu, enquanto mulher negra, é o que eu mais quero também,
aproveito para puxar a brasa para o meu assado, né? Vereador, esse é um tema também, né, dessa questão da religiosidade, né, ele seguido bate aqui também na porta, né, da Câmara de Vereadores, né, e como é que daqui a pouco a Câmara também pode tratar dessa questão, né, e apoiar, enfim, as comunidades, né, essa mobilização, o papel da Câmara de Vereadores nesse sentido também, vereadores? Papel de buscar o equilíbrio, né? Na verdade, a nossa Constituição, buscando lá na questão constitucional, nós temos a livre organização sobre todos os aspectos da religião, né? Então, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Acho que as pessoas têm todo o direito de escolherem a sua religião, não é? E de terem as suas questões culturais também preservadas em relação à questão da religiosidade. Então, sempre que a Câmara for chamada em relação a isso, nós sempre estaremos disponíveis aí para tratar do assunto. Roberto. Esse é um assunto muito importante, né? Volto aqui ao tema que eu acabei de falar da intolerância, né? Que se espalha, aliás, no mundo inteiro, né? Infelizmente, a gente vê um momento de tensão crescente no mundo, de radicalização, uso da violência para defender, né, opiniões ou crenças. Isso é muito perigoso e entrou também, né, no nosso estado através da discussão, mais uma vez, é um tema já antigo, né, desde o Código de Limpeza Urbana da cidade, o anterior, né, acho que é a questão de mais de 10 anos, 15 anos atrás, quando exatamente a questão do despacho, né, como se chama popularmente, né, que as religiões de matriz africana fazem, os seus rituais, e que, bom, como é que deve ser tratado por parte do poder público ou não. E ali se conseguiu, acho, na cidade, um grande avanço através do diálogo, né, junto com o DMLU, para a forma correta de lidar, né, aquele é um espaço sagrado para aquelas pessoas, né, para ser tratado com respeito. E houve todo um diálogo sobre as questões ambientais, né, o cuidado com o meio ambiente, com a limpeza urbana. Então se conseguiu, pelo diálogo, encontrar soluções. E entrou um projeto de lei na Assembleia buscando proibir, então, os rituais, né, que usam animais especificamente, para ser bem realista, né, do que todas, a nossa secretária com certeza pode falar ainda mais disso, as religiões de matriz africana usam a galinha, né, para a gente falar, tem muitos mitos, né, do que animais que usam. Eu já vi a própria deputada que propôs, mostrou a foto de um gatinho, né, e aí já acaba propagando mentiras, né, como se houvesse algum tipo de ritual usando gatos, o que é uma inverdade absoluta. E bom, assim como existe, né, o peru do Natal, né, o gaúcho tem o churrasco também, mas enfim, que se entenda, que se compreenda o que é o uso, né, da galinha, o sangue da galinha, que inclusive é também sem o sofrimento, se busca amenizar o sofrimento, e depois essa carne é utilizada na alimentação das comunidades, né, exatamente essas casas de religião, elas cumprem um papel social e de organização dessas comunidades, né, e que justamente a cada momento que a cidade passou por reurbanizações, essas comunidades, né, de negros e negras foram sendo deslocadas. E esses fios, né, culturais foram sendo rompidos. E hoje quem mantém são as casas de religião, né, e, portanto, esse projeto, por mais que tenha até, talvez, alguma boa motivação, mas ele tem um grande perigo de despertar o ódio religioso, né, que algumas religiões têm uma intolerância e professam isso de forma explícita, inclusive, né, não aceitando outras manifestações, dizendo que ela é, né, uma manifestação do mal, né, e acaba disseminando a ignorância, enquanto que ali está a nossa riqueza cultural. Perfeito. Deixa eu voltar aqui com a secretária Elisete Moreto. Secretária, retomando aquela questão da reunião da CUTAB, quando se propôs esse levantamento, né, conversando com alguns participantes ali das comunidades, alguns até ficaram surpresos, assim, mas não se tem esse levantamento ainda? Nós temos, a Prefeitura tem um tipo de levantamento nesse sentido e como é que pode aperfeiçoar junto com a comissão?
Muito obrigada. Eu acabei esquecendo, eu queria ter falado sobre isso. Nós temos já, vereadores, um levantamento feito pela FASC em 2010. Tem uma produção textual muito importante que fez todo um mapeamento dos povos, povos tradicionais, né? Dos povos tradicionais de Porto Alegre. E ali constam os quilombos, os 4 quilombos, constam as áreas indígenas. Acho que talvez nós tenhamos que conversar com a Fundação de Assistência Social e Cidadania para buscar esse material, mas é importante, e eu sou parceira na construção de um novo material, porque se é de 2010, acho que já temos que construir um novo, um mais atual, né? Então, eu acho bem importante que a gente possa, eu acho que temos que nos reunir com Marcelo Soares da FASC, talvez, conversar com ele, buscar resgatar essa produção que eles têm lá e ver no que a gente pode somar e no que ela pode ser melhorada, talvez um documento mais atual. Acho bem importante e dizer que nós da Secretaria de Direitos Humanos somos parceiros na construção deste documento. Ele é super importante e nós queremos construir sim. Então esse documento, ele existe, é um livro grande onde ele consta todos os territórios, enfim, é um estudo que foi feito pela URG, se eu não me engano, então ele já tem. E nós temos também na Secretaria de Direitos Humanos, em 2013, nós lançamos uma revista que ela está no site da nossa secretaria, que é Observando as Condições da População Negra de Porto Alegre. Então lá nós temos os dados da população negra por região de Porto Alegre. E aí nós observamos que Restinga, Zona Norte, né, e Vila Mapa são onde se concentram os maiores números de negros. E aí vem isso que o senhor fala, a higienização. Quando os negros foram sendo mandados para mais longe, eles foram se colocando nesses espaços. Por isso eles não se concentram mais aqui na Cidade Baixa, onde era seu reduto, no bairro Higienópolis, enfim, em tantos outros bairros. E aí Restinga é um número muito expressivo de negros. E infelizmente, só para esse mapeamento se encontra com o número de jovens mortos, jovens negros mortos, né, que na cidade hoje já é proporcionalmente maior que o número de jovens brancos, e é o que vem crescendo, né, muito. Então, exatamente fruto de todo esse processo social, histórico, de abandono, né, de estigmatização. Né, e o que a gente precisa é políticas sociais, né, da educação, da assistência, da saúde, junto a essa população que já mora, né, já foi sendo empurrada, né, para fora da cidade, para longe, perdendo suas raízes e suas oportunidades. Né. A própria abolição da escravatura no Brasil foi uma forma, né, de segregar ainda mais os negros que não foram incluídos no mercado de trabalho ali. Então, a gente tem que perceber esse processo histórico, né, que algumas soluções simplistas, na minha opinião, a redução da maioridade penal tem a ver com este debate todo, né, é uma solução simplista ao invés de se pensar exatamente esses processos de integração de redes, de políticas, que, aliás, são mais baratos do que gastar em presídios, né, além do custo social, mas falando pragmaticamente, o dinheiro, né, se investisse em políticas de proteção a essa juventude, né, que é quem está morrendo, é a juventude negra da nossa cidade e do Brasil hoje. Secretário, deixa eu retomar aqui também, até para acompanhar esse raciocínio aqui. Esse levantamento, daqui a pouco, juntamente com a CUTAB, ele pode servir de embasamento para as comunidades terem esse mesmo processo que está tendo a Areal da Baronesa, a família Silva, com certeza, pesquisas, estudos, eles vão nos ajudar a, de fato, implementar e sair para ação com a política pública que tem que acontecer no município. Porque se nós não tivermos estudos, se nós não tivermos pesquisa, nós não sabemos como essa população se constitui, como ela se organiza, de que forma ela quer que as coisas sejam organizadas. Porque não somos nós que vamos dizer, né? É a população que diz como ela quer. E bem importante, assim, vereador, quando o senhor fala da questão da juventude negra, eu tenho me preocupado muito com isso e perco o sono muitas vezes por isso, porque a gente lê muito, a gente vê muito, a gente escuta muito, sempre mataram 4 jovens ali, e aí a gente vai observar, e eram 4 jovens negros, e sofreu uma discriminação de racismo ali, e levou um tiro pelas costas porque reagiu, e bom, se foi pelas costas que reagiu, como é que ele reagiu? Então, assim, nós temos uma preocupação bem grande com isso, e desde do início do ano passado, nós estamos tentando aderir ao programa Juventude Viva, que é super importante. Nós, então, fizemos todo um trabalho junto à Secretaria de Direitos Humanos, abrimos um processo, fizemos contato com Brasília, com a Secretaria da Juventude, e o que aconteceu? Nós chegamos até o secretário da Juventude aqui, aí acabou trocando o nosso secretário municipal, aí nós já em seguida
fizemos uma reunião com o novo secretário, que se empenhou, que se sensibilizou, entendeu a nossa solicitação e já fez um questionamento, então, lá com o programa Juventude Viva. O que eles nos disseram? Que o Juventude Viva está, no momento, ele está parado porque eles estão se reorganizando e que assim que tiver tudo ok, eles vão estar nos comunicando. Mas nem por isso nós não estamos trabalhando. Temos que trabalhar muito mais, né? Então, nós já nos reunimos com a FASC e nós estamos nos reunindo com cada secretaria e nós estamos pedindo um levantamento de quantas pessoas negras e pardas são atendidas em cada secretaria, cada serviço do nosso município, né? E qual a idade dessas pessoas. E na FASC nós pedimos já quantos jovens, inclusive pelo cadastro único, quantos estão cadastrados. Nós queremos saber quem são, onde estão e como eles estão. E a partir daí, então, organizar um trabalho transversal. Nós temos na Secretaria da Juventude o POP, né? Eu acho que todos conhecem, que é um cursinho pré-vestibular para jovens. Muitos jovens fazem esse cursinho, né? Ele é gratuito e muitos jovens já ingressaram na faculdade por conta desse curso. Nós temos o Centro de Referência da Juventude, nós temos todo um trabalho na Secretaria da Saúde relacionado à questão da drogadição, enfim, mas nós sabemos que é pouco e que precisa mais. E neste mais nós contamos com a ajuda de todos e essa pesquisa eu tenho certeza que esse estudo vai ser muito importante para isso. A gente está encaminhando para o final aqui, eu gostaria de fazer mais uma rodada aqui com os nossos convidados, então agora vale aquele poder de síntese, aquilo que faltou ser dito, para a gente encaminhar o finalzinho. Começo aqui com o vereador Castrogildo. Basicamente dizer que a CUTAB vai continuar sendo parceira desse processo, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, com a própria Comissão de Direitos Humanos também, para a identificação dessas áreas, o mapeamento e, quem sabe, outras áreas que possam surgir. Maravilha. Vereador Humberto Kopitsch. Saudar, acho que a luta dessas comunidades, né, que há tantas décadas já lutam pelo seu direito de dignidade, que agora tem tido reconhecido aí ao longo dos últimos 12 anos no país os seus direitos e que sigam na luta, né, porque esse é só o começo. O Brasil ainda tem muito que avançar no combate ao racismo e a todas as formas de exclusão que a gente ainda tem tão presentes e que Porto Alegre cada vez mais siga o caminho de ser uma cidade da diversidade cultural e da inclusão social. Ok. Alexandre, para finalizar, então, expectativa agora, né? Expectativa, ansiosos, quase, mas que a gente vai continuar lutando ainda. Esse é o primeiro passo, depois a gente vai avançar em outros projetos aí para melhoria para a comunidade. Perfeito. Secretária, para finalizar? Só para finalizar, nós esquecemos, Alexandre, de falar do Territórios Negros. Territórios Negros. Que é um belíssimo trabalho que também é feito através da Prefeitura, Carris, SMED, Secretaria de Direitos Humanos, que é um ônibus que transita pela cidade contando a história do negro em nosso município. E ele finaliza... No Quilombo do Areal. E quem é que conta a história? O Leonardo e a Fátima. Então, né, Leonardo e a Fátima e também as pessoas que residem lá. Então, muito importante, isso vem de encontro à Lei 10.639, que também a gente não falou aqui, né, vereadores, mas que é super importante. Deixar meu carinhoso abraço a cada uma e cada uma, dizer que a Secretaria de Junta do Povo Negro está sempre à disposição. Nós nos mudamos, estamos ali na Andradas, 1643, sala 401, né, que nós temos todo o apoio do prefeito para todas as ações do município relativas à questão do povo negro de Porto Alegre. O secretário Luciano é parceiro e não posso deixar de agradecer ao meu Partido Progressista que me deu o privilégio de estar aqui trabalhando para essa população que eu amo tanto e que é a minha, que é o povo negro de Porto Alegre. Contem sempre conosco. A gente agradece a todos os nossos convidados, todos os nossos debatedores. É um tema, evidentemente, que ele ainda, como a secretária ali colocou, teriam outras questões a serem colocadas no debate, mas ele não se encerra aqui. Foi ao menos uma parte dessa conversa assim, que a gente precisa ter e que você em casa nos acompanhou. Agradecer a você de casa pela sua audiência, mais uma vez aos nossos debatedores, muito obrigado. Convido você a acessar a página da TV Câmara no Facebook para pegar toda a programação, enfim, tudo que ocorre aqui no canal da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado a todos, a gente volta no próximo programa. Até lá.